Então, como já havia falado, até como um milaprínio que escorregou, ao longo dos últimos dias, provavelmente desde segunda-feira ou algo parecido, tenho conversado com irmãos e irmãs e sobre um tema. Tem me perguntado por que utilizo a expressão Kabbalat Shabbat, que é uma expressão hebraica, e falamos português. Por que não dizer recebimento do Shabat? Não há nenhum problema, não está errado, ninguém seria censurado por fazê-lo. Mas hoje, atendendo a esses questionamentos adequados, propositados, vou explicar por quê. Dou preferência a essa forma de denominar a santa convocação que ora estamos realizando. Se formos ao dicionário de hebraico-português, lá encontraremos que a palavra Kabbalat tem vários significados. Vou elencar alguns aqui: aceitação, recebimento, recepção, acolhimento, acolho, admissão, celebração. Portanto, qualquer uma dessas palavras que nós quiséssemos utilizar para nos referirmos a esta convocação estaria correta. Porém, depois do que vou apresentar a vocês, gostaria de saber se concordam comigo, que correto estaria, e correto estará, e correto está, mas longe de estar completo. Porque na palavra Kabbalat, vocês vão ver o que o eterno, sempre eterno Deus colocou como codificação para nós. Vou então fazer mais uma baldeação alesiana, sabendo agora em presença, para mostrar-lhes rapidamente o que significa Kabbalat, de verdade. Pergunto-lhes se estão conseguindo ver a tela do PowerPoint adequadamente. Perfeito, irmão. Obrigado, irmão. Então, vou mostrar agora, rapidamente, por que utilizo essa expressão, Kabbalat Shabbat. Como já falei, no dicionário nós temos essas acepções. Mas, indo ao hebraico, que como já expliquei em várias ocasiões, cada letra tem, no mínimo, 10 características. E cada característica tem subcaracterísticas. Na língua portuguesa não é assim. Se nós pegarmos a letra A, ela terá sempre uma única caracterização. Letra A. E pronto. O hebraico é completamente diferente. Então vamos ver o que significa a palavra Kabbalat, que em hebraico se escreve dessa forma aqui. Temos a letra Kuf, alguns falam Kof, essa letrinha aqui que parece um nosso P. Essa outra letrinha aqui, que é o Beit. Essa outra letrinha aqui, que parece uma cobrinha mais ou menos enrolada, que é o Lamet. E essa última aqui, que eu não saberia descrever, mas, bom, talvez eu de perfil, com esse bigode aqui, bom, que é o Tav. Então, nós temos Kabbalat. A letra Kuf tem, entre as características, uma extremamente importante, que é a predominante quando ela aparece. Ela representa a humilhação humana diante da onipotência de Deus. A letra Beit tem vários significados, mas um deles, e é o preponderante, nos remete à habitação, morada. A letra Lamed nos aponta o Rei dos Reis. E não é à toa que o coração dele entende. Ele tem um coração que entende tudo. E a letra Tav, essa última aqui, expressa o selo de Deus.
e sua verdade. E quando falo de Deus, é preciso dizer, estamos falando do sempiterno Yah, Criador de todas as coisas. Então, o que significa Kabbalat? Quando digo, vamos fazer uma santa convocação de Kabbalat Shabbat. O que estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, que quando nós nos prostramos, nós comungamos de maneira congregada para receber o Shabat, estamos fazendo dessa maneira que está na tela. Vamos traduzir a palavra Kabbalat. Quando a humilhação habita em nós, o coração do rei, dos reis, entende e assinala-nos com o selo de sua verdade. Então, não é simplesmente receber, é muito mais amplo do que isso, mas é também receber. Só que a nossa postura é uma postura de absoluta humilhação diante da onipotência do nosso Criador, em que nós demonstramos todo o apreço, toda a obediência e a adoração a que isso nos leva perante a Ele. E por isso, quando Ele nos percebe assim, seu coração nos entende e Ele coloca em nós o selo da sua verdade. Então é por isso que dou preferência a esse nome, Kabbalat, em vez de recepção, recebimento, acolhimento, simplesmente. Mas podemos falar assim sem nenhum problema. Então, agora nós podemos prosseguir, feita essa observação. Em algum momento de alguma congregação nossa, não me lembro se foi em Kabbalat Shabbat ou se foi na reunião congregacional normativa, eu fiz uma pergunta que chamei de provocação apostólica. Aqui está a pergunta. Vou colocá-la na tela. Como o Senhor Jesus Hamashiach concluiu seu perfeito e santo ministério? Bom, interagindo com irmãos e irmãs, passaram-me algumas respostas. Alguns disseram, foi em Mateus 28:20, quando ele, antes de se despedir e de ascender aos céus, ensinou os seus apóstolos a guardar, quer dizer, enviou os seus apóstolos para difundir o evangelho do reino para todas as tribos, nações e todas as línguas, ensinando as pessoas a guardar todas as coisas. Agora eu vou ler como está lá. Que eu vos tenho mandado, disse o Senhor Jesus. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Está errado? Não. Vamos ver uma outra resposta. Uma outra pessoa, não me lembro se irmão ou irmã, me disse, não, é provável que tenha sido em Marcos 16, de 15 a 18. Da mesma forma, em que ele envia seus emissários, os apóstolos e aqueles que se tornarem discípulos deles, para pregar o evangelho a toda criatura em toda parte. Alguém disse, foi em Lucas, quando o Senhor Jesus levou-os até Betânia, levou os seus apóstolos até Betânia, levantou as mãos, abençoando-os e apartou-se deles e foi elevado aos céus. Mas há quem diga que foi em João. João arremata o evangelho que escreveu com esse verso aí, esses dois versos. Há, porém, ainda muitas outras coisas que o Senhor Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Agora, vamos estender um pouco mais e entrar na resposta à pergunta. Esse final de escrito evangélico já mencionava o Senhor Jesus
glorificado, ressurrecto. A pergunta feita lá atrás, embora não declaradamente, há uma certa pegadinha aí, referia-se ou refere-se ao ministério do Senhor Jesus em carne natural. Então, muitos podem imaginar ou podem depreender que o Senhor Jesus, antes de ser levado para o julgamento, tortura e morte, havia encerrado o seu ministério. Bom, vamos constatar que não foi assim. Ele concluiu o seu ministério de uma forma absolutamente retumbante, de uma forma digna dele, com a plenitude e com a santidade que ele sempre teve e tem. Então, eu coloquei aqui as passagens que nós vamos utilizar para responder a essa pergunta. E como o que vamos encontrar desde Lucas 23, 33, 34, correlacionado com Mateus 27, 54, passando por Lucas 23, 43 e chegando a essas três últimas passagens, Lucas 23, 46, citando também, porque está correlacionado, Salmos 31, 5 e João 14, 2. Eu estou me referindo a ensinos fundamentais para a nossa fé, como se fosse um grande arremate que o Senhor Jesus nos passou na cruz. Foi ali que ele, de fato, encerrou com chave celestial, que só ele conseguiria fazer, toda a sua pregação, toda a sua missão de redentor e de autor da nova criação. Então, durante a sua agonia na cruz, o Senhor Jesus falou algumas palavras, poucas, na verdade. Daqui a pouco nós vamos ver quantas e vamos começar a estudá-las em profundidade. De modo que quem lê essas últimas referências à vida terrena do Senhor Jesus Hamashia, muitas vezes passa despercebido, sem dar o que eu considero devida e necessária atenção à conclusão de seu ministério, que ele realizou ali, já estando pregado no madeiro. Então, nos momentos finais, cada detalhe envolvendo o Senhor Jesus apontava ou apontou, podemos dizer assim, para o cumprimento das Escrituras, inclusive as últimas palavras ditas por ele, que possuem significados importantíssimos, de altíssima relevância para todos nós. Então, quantas frases, e esse número é exato, não é menos nem é mais, quantas frases ele pronunciou depois de crucificado, quando estava pendurado lá, sofrendo torturantemente? Ele falou 7 frases, não 8 nem 6, 7. E nós vamos ver agora quais foram elas, o que significaram e que implicações elas trazem para a nossa edificação, para o fortalecimento da nossa fé, para aprofundarmos ainda mais e consolidarmos ou reafirmarmos o messiado do Senhor Jesus. Então, ali, ele definiu de maneira peremptória quem ele, naquele momento, foi para o mundo. Não precisava ter dito isso, mas ele disse com toda a clareza. Então, para entendermos o que o Senhor Jesus falou depois de crucificado, nós vamos precisar percorrer os chamados 4 evangelhos canônicos,
ou evangelhos sinópticos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Senão nós não teremos acesso a todas as frases. Em algumas literaturas é escrito palavras. Algumas frases são muito curtas, outras são um pouquinho mais longas. Mas eu prefiro utilizar, em língua portuguesa, a expressão frase. Muito bem. Elas não aparecem concentradas em um único evangelho. E isso não é um problema, muito pelo contrário. É a confirmação do conteúdo deles, porque há uma sequência. Eu não consegui encontrar, até onde pesquisei, com exatidão, a ordem exata em que essas frases foram proferidas. Nós imaginamos como deve ter sido a sequência temporal, qual foi a primeira, qual foi a segunda. Nós temos algumas certezas que vão ficar claras aqui, mas a ordem absoluta de todas elas não está muito clara. Como esse tema é um pouco longo, devido à relevância dele, pretendo apresentar a vocês em duas partes. A primeira, provavelmente, a gente consiga, que está sendo iniciada agora, deverá conter as três primeiras frases. As outras quatro, na próxima Santa Convocação, nós podemos prosseguir. Então, vamos ver. Qual foi a primeira frase que o Senhor Jesus proferiu? Está em Lucas 23, verso 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Há quem diga assim, uma frase simples. Ele perdoou lá as pessoas. Será? É muito mais do que isso. Com essa frase, imaginem vocês uma pessoa com aquele grau de sofrimento. Vocês conseguem imaginar o que é ficar numa posição vertical, imóvel praticamente, com o peso do corpo sustentado pelos punhos, porque provavelmente ele não foi crucificado pelas mãos. Um dia nós podemos conversar sobre isso, é uma questão médica, inclusive. Ele provavelmente foi crucificado pelos pulsos e pelos pés. Só isso já é uma tortura enorme, sem os cravos. Agora, compliquemos esse sofrimento. Foi pregado com aqueles cravos enormes. Então, uma pessoa com aquela percepção de dor, de dificuldade para respirar, foi capaz de demonstrar seu profundo amor e compaixão e orou pelos seus algozes, incluindo aqueles que não o reconheceram, pelo contrário, aqueles que o rejeitaram como Messias, ou seja, os judeus, para os quais inicialmente ele veio para trazer a salvação. Então, imaginem, o Senhor Jesus ali, e a primeira frase dele, ora ao Pai, pedindo que o Pai perdoasse a essas pessoas, inclusive dizendo, não sabem o que fazem. Então, ali, ele já mostrou o cumprimento imediato para todas as pessoas que estivessem por ali, que tivessem capacidade de entender que ele era, na verdade, continua sendo, né? Eu estou usando no passado porque estou comentando um evento lá na cruz, o Filho de Deus, como, por exemplo, o sentimento que tomou conta pelo corpo de guarda, os guardas e o seu chefe, o centurião, que ali estavam para garantir o sucesso da crucificação. Então, nós vamos perceber, só fazendo uma parte aqui, como está em Atos 2, que alguns dias depois da crucificação, houve aquela inspiradíssima, categórica pregação do apóstolo Pedro,
E muitos daqueles que, de alguma forma, participaram na crucificação do Senhor Jesus, converteram-se ao Evangelho do Reino. Então, essa oração do Senhor Jesus expressa a maravilhosa e, para mim, irresistível graça que faz com que os perseguidores do Evangelho, como o próprio apóstolo Paulo um dia foi, vocês conhecem sobejamente a história pregressa do apóstolo Paulo, quando ele, fariseu de origem, perseguiu os apóstolos e a doutrina pregada pelo Senhor Jesus. Então, esses perseguidores, diante dessa oração, não tinham como deixar de cair de joelhos perante esse majestoso senhorio do Senhor Jesus, que naquele momento se apresentava como o Cordeiro de Deus, oferecendo o seu sangue para expiar os pecados de todos nós. Então, o Senhor Jesus, santo, justo, perfeito, encontrou nesse mundo corrompido todo tipo de injustiça, principalmente das autoridades, que foram injustas o suficiente para condená-lo a despeito de todas as evidências em contrário. Não havia nenhuma prova de crime cometido pelo Senhor Jesus Hamashia que o levasse a qualquer condenação, muito menos essa, a pena capital. Ou seja, rejeitado pelo seu povo, abandonado pelos seus discípulos, os pregos transpassando os seus pulsos, os seus pés, ele então é crucificado. E continuam as zombarias e o escárnio geral à sua volta, porque ali estava um maldito. Vocês sabem como a Bíblia aponta aquele que é crucificado no madeiro. Existe uma maldição ali. E foi preciso que o Senhor Jesus absorvesse essa maldição em nosso lugar. Senão não estaria completo o sacrifício dele. Então, o que sai da sua boca? Alguma reclamação? Algum murmúrio? Algum protesto? Ameaça? Afinal de contas, era o Filho de Deus que estava ali, que poderia, se quisesse, a qualquer momento, acabar com tudo aquilo. Mas o que emanou de seus lábios, da sua língua? A graça. Ou seja, o nosso Salvador, em vez de retaliar, de reclamar, de esbravejar, de blasfemar ou qualquer coisa que o valha, ele buscou o perdão do seu Pai em favor do povo judeu, inclusive, responsável por todo aquele sofrimento, sendo que essas pessoas é que mereciam. Se a gente for analisar sob o prisma da justiça humana, essas pessoas é que mereciam ser julgadas naquele momento ali, pelo modo como trataram o Senhor Jesus. Então, esse pecado cometido contra ele não poderia permanecer impune pela justiça divina. Foi muito grave. Mas aí, o que ele faz? Ele pediu perdão ao seu pai para essas pessoas, porque elas não tinham como, porque não estavam arrependidas, pelo contrário, elas estavam até comemorando, provavelmente, o sucesso da conspiração ali, mas ele pediu, sim, perdão ao seu pai para que o Altíssimo Deus permitisse que esses culpados, naquele momento, pelo menos, escapassem de uma punição imediata e que fosse dada a eles, e muitos usaram essa graça, a oportunidade de confessar os pecados com arrependimento e receber a salvação pela fé. Então, houve ali toda uma dispensação do verbo dispensar,
e não dispensação como o sistema religioso apregoa por aí. Eu até devia ter usado outra palavra aqui. Mas, então, houve um derramamento de graça naquele instante. Ou seja, o Senhor Jesus mitigou, suavizou a gravidade do pecado cometido contra ele. Não um, mas vários pecados sucessivos que ele classificou como sendo uma transgressão cometida pela ignorância. Ou seja, eles não sabem o que fazem, meu pai. Agora, se a gente for lá em Deuteronômio, deixa eu ver aqui onde é que está essa passagem aqui. Deuteronômio 19, versos 11 a 13, o pecado, está escrito lá, voluntário, cometido por orgulho, implica em condenação à morte imediata. E o que aconteceu ali? Orgulho em cima de orgulho, entre outras coisas. Então, aonde que eu estou querendo chegar? Essa primeira frase do Senhor Jesus, proferida em momento de profundo sofrimento, revelam a extensão daquele tema que nós acabamos de examinar em várias reuniões congregacionais, da graça divina e, especialmente, a plenitude, que eu não consigo nem colocar um adjetivo aqui para caracterizar, desse magnífico amor por parte do Senhor Jesus, por nós, inclusive pelos inimigos, inclusive pelos seus algozes, pelos seus torturadores. Então, voltando ao que eu tinha falado lá atrás, essa resposta do Senhor Jesus, distribuindo graça aos pecadores graves, vai ser um dos chamados, um dos motes utilizados pelo apóstolo Pedro 50 dias depois, no Pentecostes, aos judeus. Isso está em Atos. Vamos ver aqui onde é que está. 3,17. Que Pedro diz assim: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Pedro usou esse argumento na sua pregação, que levou àquela conversão em massa, efusiva, em Pentecostes. Então, milhares de pessoas aceitaram essas boas novas da salvação e foram perdoadas. Aí sim, foram perdoadas de maneira profunda, perdoadas de maneira cabal. Não um perdão humano, mas um perdão divino. Então, essa frase, que na verdade, para mim, é uma frase prece, ela é muito mais do que simplesmente uma frase, o Senhor Jesus, Hamashia, agiu em perfeita sintonia, em perfeita consonância com o evangelho que ele pregou durante os 3 anos e meio, em que ele ensina o amor, inclusive aos inimigos. Mas não é só falar. É muito fácil falar, ame o seu inimigo. Ah, se bater na sua cara, dê a outra. Quantas vezes perdoa? 70 vezes 7. Tá certo, mas você não está pregado na cruz, tá? Agora, ele estava. Então, imaginem esse cenário. Então, ali, ele mostrou a coerência da sua perfeição. Ou seja, o discurso e a ação realmente do Machia. Quem de nós teria condições de fazer isso? Inimaginável, com certeza. Então, a gente entende, nesse coroamento aí, um dos coroamentos da sua pregação, do seu ministério santo, que o ministério do Senhor Jesus Hamashia é muito mais elevado do que uma simples pregação moral. Na verdade, é uma vida que ama e que se dá por amor. Ele estava morrendo, e morrendo por amor de nós, que nada merecemos, que nada fizemos para merecer. Então,
ali, naquele momento, ele escancarou a maldade humana, mas também ele revelou a imensidão do amor divino, inatingível, com certeza. Eu, pelo menos, me declaro totalmente incompetente para entender a extensão do amor de Deus por nós. Ou seja, o amor do Pai Celestial que dá o Filho para a salvação de todos os que creem nele, e o amor do Filho, que de maneira dócil, voluntária, se entrega pelos culpados. Quem consegue quantificar isso? Se alguém souber, eu gostaria de ouvir. Esta foi, então, a primeira frase do Senhor Jesus. Agora, nós vamos continuar. Se ele tivesse ficado só nessa, já teria sido, digamos, mais do que suficiente, um coroamento de toda a sua obra em ação e não só em palavras. Mas agora vem Lucas 23, 43, em que o Senhor Jesus diz, mas antes de falar a frase, ler o verso, vamos recordar ali o contexto. Nós sabemos que o Senhor Jesus foi crucificado como um malfeitor, ao lado, tendo ao lado de si dois ladrões. O patíbulo do Senhor Jesus no meio, um ladrão à direita, um ladrão à esquerda. Um deles reconheceu-o como sendo o Machia prometido pela Escritura. E, de certa forma, naquele momento ali na cruz, compreendeu a natureza espiritual do reino de Deus, ao pedir que o Senhor Jesus se lembrasse dele quando viesse em seu reino. É assim que está no original. Quando viesse em seu reino, ou quando vieres, porque o ladrão se dirigiu ao Senhor Jesus. Bom, aí nós vamos ver o que foi que o Senhor Jesus respondeu. Ele deu uma resposta absolutamente clara, concisa, objetiva sobre a eficácia da sua obra salvífica na cruz, ao prometer a esse ladrão que ele seria recebido, aí eu vou usar palavras minhas, entre vírgulas, no momento certo, na presença de Deus. Daqui a pouco nós vamos à passagem lá. Então, essa segunda palavra, frase do Senhor Jesus crucificado, ou sob crucificação, é uma promessa de salvação peremptória. Não tem meio termo ali. Ele, de fato, afirmou a um condenado pelo juiz, detentor de toda a autoridade que lhe fora concedido pelo Altíssimo Deus. Então, ele prometeu a salvação, porque ele tinha essa delegação de competência, essa procuração plenipotenciária do Pai Celestial. Então, o Senhor Jesus não falou simplesmente com o ladrão assim: olha, é o seguinte, esse crime que você cometeu aí, você está perdoado. Você pode, eu vou chamar o centurião ali, você vai ser descido da cruz, vai levar a sua vida, e daqui a alguns anos, ou cumprido o seu tempo, você vai morrer. E aí você vai entender qual é o significado da palavra condenação. Mas não foi isso que ele fez. Ele deu a esse ladrão, naquele momento, a paz eterna, o ingresso no reino de Deus, a garantia da ressurreição para viver uma nova vida no reino de Deus ao lado do Senhor Jesus. Então, olha o cenário. Eu, às vezes, fecho os olhos e fico fazendo tentativa de imaginar isso. 3 cruzes.
fincadas lá no Monte Calvário, ou Gólgota, com 3 condenados. Então, no centro, o Senhor Jesus, o santo, o justo, o homem perfeito, pregado ali, ladeado por 2 criminosos condenados. Então, no início, assim que eles acabaram de ser afixados na cruz, ou nas cruzes, os 2 criminosos insultavam Machia. Isso está lá em Mateus 27, 44 e Marcos 15, 32. Porém, rapidamente, a conjuntura se altera e 2 categorias de pessoas passam a manifestar-se ali. O que esses 2 malfeitores, esses bandidos representam? Toda a humanidade culpada. Todos nós, mas dividida em 2 grupos bem distintos. Aqueles que, pela fé, como nós, vêm a crer no Senhor Jesus Hamashia, e os que permanecem e persistem no pecado. Então, ali estava a representação da humanidade inteira. Bom, um desses meliantes, mantém-se trombudo, como diria minha mãe, testarudo, teimoso, no seu triste estado de perdição e continua a ultrajar o Filho de Deus. Mas o outro muda radicalmente sua atitude. Afetado na sua consciência, e certamente pela graça do nosso Salvador, ele consegue enxergar a extensão do seu pecado e repreende a maldade do seu companheiro de crimes. Reconhece sua própria culpa e proclama a justiça pelo que aquele castigo representava pelos atos que ele havia cometido e reconhece a inocência absoluta do Senhor Jesus e homenageia a sua retidão, seu caráter, sua integridade. Lucas registra isso no verso 41, do capítulo 23. Recebemos, diz o ladrão, o que os nossos feitos mereciam, mas este não fez nenhum mal. Então, nesse momento, esse condenado, quer dizer, pelas leis terrenas, que ele estava ali condenado pelo poder administrativo de Roma, se volta inteiramente para o Senhor Jesus Hamashia e pede a ele: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, pela fé, esse homem chama de Senhor ao Senhor Jesus e pede que ele se lembre dele. Pela fé, ele declara saber que o reino do Senhor Jesus Hamashia virá de verdade. Ou seja, ele vê os sofrimentos pelos quais o Machia estava passando, mas consegue enxergar as glórias que virão com o reino do Senhor Jesus. E a resposta do Senhor Jesus é imediata e a promessa é certa. Em verdade, digo-te. Agora eu vou fazer aqui uma construção fraseológica minha, tá? Digo-te, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Então, essa é a frase, a segunda declaração do Senhor Jesus na cruz. Então, nenhuma fase transitória foi colocada aí. Observe o seguinte: o Senhor Jesus disse imediatamente: olha, não tem esse negócio de nós vamos fazer aqui um processo que vai tramitar, então vai ter um advogado de um lado, o promotor do outro. Não, não há julgamento nenhum. Você está absolvido, senhor ladrão.
e você está perdoado pelo Altíssimo Deus. Agora, nesse momento, hoje, você está perdoado. Então, você estará comigo no paraíso. Depois nós vamos voltar um pouquinho aqui para fazer um breve comentário. Não vou estender-me muito, não, porque isso é bastante polêmico do ponto de vista teológico. Mas eu quero fazer dois comentários sobre o verso em si. Então, ele, ladrão, naquele momento, foi definitivamente perdoado, recebeu a alforria, o convite para entrar no reino de Deus. Não amanhã, não depois de amanhã, não daqui a um ano, agora, hoje. Então, foi dado esse perdão, essa garantia de que ele iria desfrutar do paraíso em companhia do nosso Redentor. Então, um futuro realmente maravilhoso para todos nós, que será compartilhado por todos aqueles que depositaram e depositam sua confiança absoluta e incondicional no Senhor Jesus Hamashia, como Salvador único, suficiente, definitivo e insubstituível da humanidade. Então, nós temos aí o seguinte: eu quero só fazer um breve comentário, que vai ser uma outra provocação para a gente, num devido momento aí, talvez até estamos pensando em começar a fazer um circuito de lives lá no YouTube. Esse processo está em gestação, e esse tema pode ser interessante. O que de fato está escrito na Escritura da Aliança Renovada? Se nós pegarmos no, num dos originais, infelizmente, né, quanto ao grego, eu não tenho muitas opções. Em hebraico, tenho várias. Mas aqui o hebraico não é muito útil, porque nós estamos falando da aliança renovada, e não da primeira aliança, dos 39 livros do Tanar. Então, lá, o hebraico é imperativo, é a língua original. Mas, no caso da redação dos evangelhos e de todos os outros textos que se seguiram, há versões, e são muitas. E realmente eu não tenho muitas, mas eu quero dizer para vocês que no grego koiné que se usava naquela época, não havia vírgula. Então, se a gente for falar em português a frase do jeito que aparece nas traduções que eu tenho aqui, todas elas apresentam da mesma forma, a gente falaria tudo direto assim: em verdade, digo-te, hoje estarás comigo no paraíso. Não há pausa, não há vírgula, não há como alguém falar assim: peraí, ele está falando assim. Em verdade, digo-te hoje. Pausa. Estarás comigo no paraíso em algum momento no futuro. Ou então, em verdade, digo-te, hoje estarás comigo no paraíso. Então, existem essas duas possibilidades. Tá? E realmente, isso é uma questão muito interessante. Eu gostaria de fazer uma provocação apostólica para todos vocês aqui, para que estudem o tema, se concordarem com a provocação, para que a gente possa fazer assim, uma troca de ideias. Eu diria para vocês que ambas as redações estão corretas. O Senhor Jesus tanto poderia, ou pode ter dito, o ladrão convertido, arrependido, em verdade, digo-te, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Ele poderia ter dito isso. E estou afirmando para vocês que é defensável, sem alterar nada a nossa doutrina. Tá? Agora, o mais defendido é, em verdade, digo-te hoje. Então, esse hoje aí seria apenas um pleonasmo, um reforço. Não precisava falar hoje. Em verdade, digo-te. Então, se eu estou dizendo é agora, é hoje. Mas o grego tem essa figura, o hebraico também tem, a própria língua portuguesa também tem. A gente, para enfatizar
alguma coisa, coloca um advérbio de tempo que seria desnecessário, porque a própria estrutura da frase já está passando a mensagem. Mas, oportunamente, a gente poderá conversar sobre isso. Agora vamos para a terceira e última frase de hoje. Nós já vimos que são 7. Agora nós vamos para João 19, 26, 27. Uma declaração, uma frase que aparentemente não tem nada profundo nela. O que está escrito lá? Mulher, eis aí teu filho. E ao isso, ele se referia a Miriam, Maria, a mãe biológica dele, a mãe terrena dele, e ao discípulo amado que estava do lado de sua mãe. Esse discípulo amado provavelmente era o próprio João. Eis aí tua mãe. O que isso tem de mais? Uma frase aparentemente muito simples. Inclusive, a denominação religiosa romana, que se intitula católica, utiliza essa frase aí, mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe, e mais algumas inferências na passagem, que o Senhor Jesus estava encarregando Maria de cuidar da igreja, ou seja, de exercer uma posição de matriarca da igreja, de intercessora. E assim ela é considerada. Mas a leitura do texto, com seu contexto, basta o contexto imediato, não precisamos nem pegar o contexto maior. Demonstra que isso não tem nada a ver com o que o Senhor Jesus estava dizendo ali naquele momento. Ele estava falando algo muito mais profundo, muito mais sério. Vocês vão dizer assim, quando eu começar a falar aqui, mas nós sabemos disso. Nós sabemos, mas a maioria não sabe. Então, essa frase mostra a preocupação intensa do Senhor Jesus, homem, mesmo prestes a morrer, com aquela agonia toda, aquela angústia, aquele sofrimento, pela sua mãe, que ele sabia. Provavelmente, isso não está escrito em lugar nenhum, mas Maria já estivesse viúva naquela época. Muito provavelmente já era uma viúva. Então, o Senhor Jesus, judeu, sabendo como é que é a vida de uma viúva, com outros filhos para cuidar, como é que seria essa dificuldade? Então, ele demonstrou ali uma preocupação, que, na verdade, é uma evidência inquestionável, cabal da sua humanidade. Então, se alguém tinha alguma dúvida sobre a humanidade do Senhor Jesus, leia esse verso. Aí está um homem falando para sua mãe. Então, muito bem. Alguns estudiosos, que a Bíblia, isso aí já é extra-bíblico, mas alguns estudiosos, pelo que eu andei olhando, referem que provavelmente nenhum dos irmãos biológicos do Senhor Jesus, meio-irmãos, teria acompanhado a crucificação. Só Maria estava lá, da família direta dele. Mas o Senhor Jesus, então, vendo a solidão de Maria e tudo que ela iria enfrentar depois, sozinha e cuidando dos filhos, sem ter o esteio do marido, ele comissionou o seu discípulo amado para cuidar dela. E, de fato, o que aconteceu? A própria sequência, lá no Evangelho, escrito por João, mostra o que aconteceu, que João levou Maria para casa. Então, foi realmente cuidar dela. Então, vamos pegar até agora o que nós elencamos. Na primeira frase, na cruz, o Senhor Jesus Hamashia pede perdão para os culpados de seu sofrimento e, logo em seguida, a morte. Na segunda,
ele transforma, por sua graça, um criminoso em seu companheiro no reino de Deus. E na terceira, ele se declara humano, totalmente humano, e confia carinhosamente a sua mãe terrena ao discípulo amado, para que ele pudesse cuidar da melhor maneira possível por ela. Então, como é que nós podemos evitar? Eu já estou ficando emocionado aqui com essa comoção toda, esse zelo que o Senhor Jesus demonstrou, apesar de tudo que estava acontecendo com ele, pela mãe terrena dele. Ou seja, um filho que, por amor à mãe ali, um amor filial, estava preocupado com o futuro dela, com a vida que se lhe deparava. Mas ele não era um simples filho de Maria. Ele era o Senhor, e é o Senhor de Maria. Mas naquele momento, e não dependia mais dela. Se ela estivesse ali ou não, não faria diferença, a gente poderia imaginar. Mas para ele, como ser humano, como um homem, certamente fez. Isso tocou o coração dele, porque ela estava ali despejando o amor materno em relação a ele. Então, é preciso agora a gente lembrar o seguinte, que essas palavras, essas três frases que nós comentamos até agora, o Senhor Jesus Hamashia pronunciou antes das 3 horas de trevas que lhe foram impostas da parte de Deus. Vamos ler aqui, Mateus 27, 45. Desde a hora sexta equivale ao meio-dia, houve trevas sobre a terra até a hora nona, ou seja, 15 horas. Marcos também, no capítulo 15, versos 25 e 33, ele também fala, era a hora terceira, ou seja, 9 horas, quando ele foi crucificado. Então ele foi pregado na cruz na hora terceira. Chegada a hora sexta, ou seja, 3 horas depois de ter sido cravado na cruz, houve trevas sobre a terra até a hora nona. Então, de meio-dia até as 15 horas. Alguns autores, alguns comentaristas da Bíblia, separam as 7 frases pronunciadas pelo Senhor Jesus Hamashia em 3 grupos. Antes das 3 horas de trevas, são essas 3 frases que nós comentamos aqui. Depois vem uma outra frase pronunciada no fim das 3 horas de treva, uma frase isolada, e que tem tudo a ver com as trevas que houve. E, finalmente, as palavras emitidas depois das 3 horas, as 3 palavras finais. Então, com isso, deixa eu só sair daqui. Como é que eu volto aqui? Para a gente não se estender demais, porque essas outras frases, elas exigiriam aí talvez mais uns 40, 50 minutos, vamos deixá-las em aberto. Na próxima Santa Convocação, podemos prosseguir a partir daí, com a quarta frase, logo após as 3 horas de trevas. Então, o que eu estou querendo passar aqui hoje é a relevância dessas 7 frases pronunciadas pelo Senhor Jesus Hamashia. Não foram aleatórias, não foram quaisquer frases. Vocês estão percebendo aí que o Evangelho está sendo recapitulado e reforçado em palavras e ações e num momento de intenso sofrimento. Essa perfeição do nosso Senhor.